Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica. Seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre livros, então se esse é um tema que te interessa, clica em inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho para você receber notificação quando eu postar algum vídeo novo por aqui. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar alguns livros que a gente pegou novos por aqui e para conversar também sobre leituras. Eu tô um pouco empacada com as minhas leituras, porque, na verdade, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas depois que eu terminei o David Copperfield, eu levei 2 meses para ler David Copperfield. Eu talvez tenha entrado numa ressaca literária, não sei assim, ao certo o que aconteceu, mas eu tentei ler o Frankenstein. Eu li acho que 2 ou 3 capítulos e deixei pra lá. E agora eu estou aqui meio que empacada na leitura do Fahrenheit 451. Então hoje é domingo, né, que eu tô gravando, e essa semana inteira passou e eu acho que eu só li na segunda-feira. Eu acho que só na segunda-feira, talvez no domingo passado, que eu tenha pegado pra ler um pouquinho. Mas como é um livro curto, até que eu tô na metade do livro, né? Tô na página 118. E o livro tem, eu acho, deixa eu ver aqui, 213, 200, 213 páginas. Então, eu tô na metade do livro, mas eu não consegui ler essa semana. E aí eu resolvi dar uma descansada, né? Porque foi acontecendo muita coisa. Meu aniversário foi agora, no dia 8, então recente. E depois eu fiquei uma semana assim meio sem conseguir ter concentração. Eu até peguei o livro para tentar ler mais de uma vez durante o dia, mais de uma vez na semana, mas não andou muito a leitura. E aí eu gosto de deixar um pouquinho, dar um tempo para descansar quando eu sinto que a minha mente ela não tá focando muito. Ao mesmo tempo em que eu também não gosto de deixar isso acontecer por muito tempo, justamente para não perder o hábito da leitura. Então, eu deixo passar um tempinho, mas se estiver passando muito tempo, eu me forço a sentar e ler. Porque eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, assim, na vida, porque a leitura ela é importante, então eu não quero perder o hábito de ler, mas ao mesmo tempo também é para ser uma tarefa prazerosa, né? Não é para ser uma coisa muito difícil sempre. Às vezes a leitura vai ser um pouco difícil, vai te desafiar, porque você não está acostumado a ler aquele tipo de livro. E isso é interessante, isso tem que existir, tem que acontecer, justamente se desafiar, mas também é para ser algo que você faz com prazer, né? Então, ter esse equilíbrio na vida, eu tento equilibrar. Então, eu deixei essa semana passar para dar uma descansada, mas eu vou me forçar a sentar novamente aqui, né, e ler. E geralmente isso dá certo, porque talvez os primeiros capítulos ficam um pouco ficam difíceis, né? É difícil de se concentrar, mas depois, quando a leitura ela começa a fluir novamente, na maioria das vezes eu volto e releio, e aí eu consigo continuar e sair dessa ressaca literária. Não sei bem se é uma ressaca literária, mas assim, minha mente tá difícil de concentrar. Mas o que eu tô achando até agora, eu não sabia exatamente, assim, como que seria o livro. Eu sabia da ideia, né, de que os livros eram queimados aqui nesse livro e nessa história, né, e que era uma distopia, mas a minha mente, eu acho que fazia uma ideia muito diferente do que era o livro. E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que era muito mais pé no chão do que eu achava que fosse. Eu acho que eu tava esperando uma distopia, né, uma ficção científica
muito com muita tecnologia, muito futurística talvez. E nem é, né? Não tem muito aparato tecnológico aqui. Tem um pouco, mas não é muito maluco. Então, eu tô achando interessante, tô gostando. Acho que tem umas passagens meio bregas, mas tudo bem, né? Quando eu terminar de fazer essa leitura, eu venho aqui e falo exatamente o que eu achei. E falo sobre essas passagens aí que eu achei bregas e... Bom, essa então é a minha leitura do momento. E chegou aqui em casa, né? Eu comprei agora, a gente teve a Book Friday, né? Eu não vi nada muito que me chamasse muita atenção lá no site do Amazon, achei que tava tudo muito caro. E eu acho que meu marido só comprou um livro que foi o Ulisses, mas não chegou ainda. E eu só comprei um livro lá, mas nem foi por uma questão de tá barato ou tá na Book Friday. Na verdade, foi um livro que o tema me interessa, né? E aí, numa conversa com o meu terapeuta, ele falou sobre esse livro, que vai ser bem diferente do que eu posto aqui, né? Um livro de não ficção, que é o livro Tibetano dos Mortos, esse livro aqui, bem grosso. E aí ele chegou, eu comprei, acho que foi na quinta-feira, e na sexta-feira de manhã ele chegou aqui em casa. Ou eu comprei na sexta e ele chegou ontem de manhã. Não me recordo, mas foi assim muito rápido. Eu comprei de noite e no outro dia de manhã estava na minha casa. E eu achei interessante, né? Então aqui tem uns estudos introdutórios, inclusive um estudo introdutório do Jung. Então tem um prefácio que eu comecei a ler aqui em casa, né? E aí tem um prefácio de um professor de estudos budistas e tibetanos na Universidade de Michigan. E eu tava nesse prefácio e achando muito interessante, né? Então é um livro que vai falar sobre como é a morte, né? Como que a morte é vista pelos budistas tibetanos. E, bom, achei muito interessante. Mas aqui no prefácio, esse professor de estudos budistas aqui, ele já traz alguns pontos. Então, falar sobre a importância dessa tradução aqui, que foi feita assim muito lá atrás, foi em 1927. Tá? Então, publicada no Ocidente pela primeira vez em inglês em 1927. Então, ele vai falar sobre essa tradução e da importância dessa tradução e desses estudos desse budismo aqui tibetano, né? Dessa tradução que esse homem, que esse cara fez, esse Evans aqui, né? E o nome dele é Walter, se eu não me engano. É o Walter. Então, essa tradução que o Walter fez, mas ele também traz alguns pontos que tem algumas coisas que ele colocou aqui, muito da visão dele e... Então, assim, é ler, mas com um pouco de cuidado sobre alguns pontos, né? Então, eu tô achando interessante até o momento, né? Assim, tô no prefácio, né? Um dos prefácios, porque tem vários prefácios aqui. Então, realmente, quando começar aqui no livro, desses ensinamentos aqui budistas, eu quero entender, eu quero ver. Acho interessante o tema. Tem algumas imagens aqui também, algumas fotografias. E aí, quem sabe, né, eu trago aqui no canal ou não trago. Vamos ver. Depende também se é um vídeo interessante ou não. Bom, e aí a gente foi buscar aí alguns livros no sebo e compramos mais alguns, como sempre, porque a gente não se aguenta. Então eu tô aqui com os saquinhos, tem esse aqui, que foi de um sebo, e tem um outro aqui que eu acho essa sacola muito bonitinha, aqui, que foi o outro sebo que a gente foi. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente trouxe. Eu não lembro assim exatamente do que eu vi meu marido. Mas aqui eu acho que, deixa eu ver, né, vou separar aqui, acho que eu lembro sim. No primeiro sebo, a gente buscou alguns livros que estavam lá, que meu marido tinha reservado. Inclusive, tem outros 2 livros que são de um outro sebo, mas quando a gente chegou lá já estava fechado, porque a gente foi tarde.
por alguns motivos aqui, né? Saiu tarde de casa e a gente chegou lá, a gente se confundiu com o horário e o sebo estava fechado. E aí tem 2 livros para pegar lá, que se eu não me engano, que eu me lembro assim, meu marido disse que é Os Detetives Selvagens, do Bolanho, e eu acho que o outro é o Pornopopeia, mas eu não tenho certeza. Mas tem um outro livro lá pra gente pegar também. E aí, né, enfim, ficou, ou a gente vai pedir para eles enviarem, né, de Uber, ou talvez pelo correio, ou a gente vai buscar numa outra vez, porque a gente vai pegar os livros assim, às vezes uma vez ao mês, ou às vezes até mais, passa até, sei lá, cada 2 meses, depende muito, né? A gente deixa juntar bastante livro pra gente ir buscar. Então, nesse primeiro sebo, nessa primeira livraria barra sebo, que é a Jacaré, que fica lá em Laranjeiras. Laranjeiras, eu acho que é Laranjeiras, a rua ali já é Laranjeiras, mas enfim, perto do Largo do Machado. A gente foi buscar alguns livros lá, do meu marido, e eu comprei 2 livros. E ele também pegou 2 livros lá na hora, mas eu não sei quais que ele pegou lá na hora, não. Então, a gente tem aqui primeiro Miguel e os Demônios, do Mutarelli. A gente tem quase todos os livros do Mutarelli aqui na estante. Ele falou que só falta acho que o Jesus Kid e o mais recente, que é o Mutarelli acabou de lançar um livro. E meu marido já leu metade dos livros do Mutarelli. Então agora a gente pegou esse daqui. Esse aqui ele pegou lá na hora, eu lembro. Porque tinha uma pilha de livros lá. Todo sábado eles colocam uma pilha de livros que eles mostram na sexta-feira no Instagram deles, mas você não pode reservar. E aí tinha alguns do Mutarelli, alguns que a gente já tem aqui, e aí ele conseguiu pegar esse daqui. E aí aqui atrás está escrito assim: São Paulo, dezembro. Faz um calor infernal, todo mundo só pensa em comprar. E o policial Miguel sofre com inconfessáveis angústias metafísicas, algumas bastante físicas. Além da crônica falta de dinheiro, sua ex-mulher não o deixa visitar o filho. Seu pai, um aposentado, viciou-se em programas de televendas. Enquanto a namorada sonha com um vestido novo, a enteada desenvolve o estranho hábito de comer o reboco das paredes e, ao flagrar o chefe em situação suspeita, Miguel passa a receber ameaças. Finalmente, seu parceiro na polícia o convida para fazer um serviço extra que pode lhe salvar a pele, mas condenar a alma. Neste anti-romance policial do autor de O Cheiro do Ralo, o angustiado Miguel tenta, mas não consegue investigar seus desejos, sendo arrastado inexoravelmente a uma trama que envolve pedofilia, possessão, secas e bizarras e múmias mexicanas. Bom, tá aí, né? É um livro bem fininho. Eu só li O Cheiro do Ralo do Mutarelli e eu não curti muito. Então eu não sei se eu vou para outro livro, se eu releio O Cheiro do Ralo e vejo. Mas é um autor que a gente tem bastante livro aqui na estante. Depois do Cheiro do Ralo, temos aqui um que eu achei a capa muito bonita. Gostei muito dessa capa. Que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Não sei se diz Bioy, mas eu gostei bastante dessa capa. Esse aqui é da Biblioteca Azul. E aí, bem fininho, tem 111 páginas. E ele diz assim: um cidadão venezuelano se recolhe em uma ilha deserta para fugir de uma condenação legal. Entretanto, em pouco tempo, o local se mostra povoado de figuras humanas distantes. Seriam turistas de férias ou fantasmas do museu abandonado encontrado pelo narrador? Enquanto se alimenta de raízes de efeitos desconhecidos, o expatriado vê se apagar cada vez mais o contorno entre realidade e imaginação. O clima na ilha rompe as leis das estações e a moça que ao longe observa o pôr do sol aparece e some de repente. Além da estranha incomunicabilidade que os mantém impassíveis diante das tentativas de contato, os turistas parecem repetir cenas como se estivessem presos a uma dimensão cinematográfica num universo projetado. Nesse ambiente inóspito, o exilado faz notas de suas impressões, depoimentos cuja reunião compõe A Invenção de Morel. Misto de literatura fantástica e trama psicológica, este breve romance elegeu Adolfo a categoria de escritor,
cujo primeiro livro alcança mais repercussão do que todas as suas produções posteriores. Embora sua prosa completa seja de uma notabilidade incontestável, é a invenção de Morel a responsável por trazer cada vez mais leitores até a obra desse argentino, especialmente depois de ter servido de base para o histórico seriado Lost. Olha que interessante, não sabia. Muito interessante. É bem fininho, eu fiquei com vontade de ler esse livro. Estamos aqui. Depois a gente tem Bernardo Carvalho com 9 Noites, essa edição da Companhia de Bolso, um livro bem fininho também. Eu não falei quanto que eu paguei nos livros, né? Eu vou falar o preço que está anotado aqui, mas eu não tenho certeza, porque tem uns livros aqui que meu marido pegou pela internet e às vezes está mais barato. Porque ele falou assim, eu não paguei tanto nesse livro, mas enfim. Esse aqui do Mutarelli tá 22, esse aqui realmente foi 22 que a gente pegou lá na hora. Os outros reservados eu não sei, tá? Se for esses valores. Esse aqui tá 18 e o 9 Noites, R$12. E aí aqui atrás tá dizendo assim, vencedor do Prêmio de Literatura da Biblioteca Nacional e do Portugal Telecom, 9 Noites mistura fatos da vida do antropólogo norte-americano Bill, não sei se vai ser Bill, que viveu entre os índios Krahô, no Tocantins, e se matou em 1939, aos 27 anos, com as elucubrações do narrador, que 62 anos depois, ao conhecer o episódio em um artigo de jornal, passa a pesquisar obsessivamente a vida do americano. A história é dividida em 2 tempos, há o relato da vivência de Quinn entre os índios e a investigação do narrador em busca de pistas que expliquem a morte do antropólogo. Por meio da história de Bill Quinn, Bernardo Carvalho revela as contradições e os desejos de um homem sozinho numa terra estranha, confrontado com seus próprios limites e com a alteridade mais absoluta. Parece também interessante. Tá aqui. E encontramos também um livro do Patrick Suskind, que é o autor de O Perfume. Eu já li O Perfume. Muito bom, sensacional. Já falei sobre ele aqui no canal, inclusive. E a gente também tem aqui um outro livrinho dele, uma historinha fininha, acho que é uma novela ou é um conto. Não tenho certeza, acho que é um conto, chamado A Pomba, mas eu não li A Pomba ainda. Meu marido já leu e disse também que é sensacional. E aí a gente encontrou esse livro aqui, publicado pela editora 34, que se chama A História do Senhor Sommer. Mas eu acho que isso aqui é juvenil ou infanto-juvenil, até porque aqui atrás está assim, coleção Fábula. Eu abri aqui para ver ficha catalográfica, para saber se estava como infanto-juvenil, mas eu não achei. Deixa eu ver. Ah, achei, porque a ficha catalográfica está aqui no final. E realmente é a literatura infanto-juvenil alemã, né? Porque eu estava olhando aqui a imagem, tem umas ilustrações bem bonitinhas, mas não só pelas ilustrações, né? Não precisa, porque tem ilustração que é infanto-juvenil, mas pela forma como estava escrito aqui a sinopse. Eu vou ler para vocês. Quem não conhece o senhor Sommer, ou Sommer, né? Vou falar Sommer. Na vila de baixo, como na vila de cima, às margens do lago ou pelos campos ao redor, todos já viram a figura magra que, sempre de mochila às costas e cajado em punho, anda por toda parte, o tempo todo, sem descanso e sem propósito aparente. Qual o segredo por trás dessas andanças sem fim do velho esquisitão? Ninguém sabe, talvez ninguém mais se importe. Ninguém, a não ser o jovem narrador de A História do Senhor Sommer. Ambientada na Alemanha dos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, esta novela de Patrick Suskind acompanha com muito humor e igual delicadeza os anos de formação do rapaz, marcados pelas aparições ocidentais e decisivas do enigmático... Marcados pelas aparições acidentais e decisivas do enigmático andarilho. Aos poucos e ao sabor desses encontros, vai se revelando para o jovem algo do segredo do Senhor Sommer, e também alguma coisa das maravilhas e das agruras que a vida reserva para cada um de nós. Então, quando eu li a sinopse, eu falei assim, tá com cara de sinopse de infanto-juvenil. O que não é um problema, né? Eu gosto do autor, me interessei pela sinopse, lerei
e fica aí, né, futuramente para a leitura dos filhos. Então, está aqui. Depois nós temos aqui o livro que foi usado como base, né, para aquele filme, Gente, o filme novo que todo mundo tá falando, do mesmo diretor de Old Boy, é o mesmo diretor de Old Boy, se eu não me engano. Posso também estar falando maluquice aqui, tá? Eu esqueci o nome do filme, eu vou colocar a capa aqui, tá? Mas foi baseado no livro de um escritor norte-americano e aí o diretor pegou essa história e fez um roteiro em cima, uma história passando ali na Coreia, que é esse livro aqui, O Corte, do Donald Westlake, que em inglês se chama The X. E aí a gente conseguiu encontrar esse livro porque é difícil de achar. E a gente achou interessante a premissa. Então a gente tem esse personagem que ele tinha tudo, assim, ele tinha atingido o ideal de vida, tinha uma casa muito boa, carro, os filhos viviam super bem, a mulher também. E ali acontece algo especificamente ali na história, que ele é demitido, se eu não me engano, mas ele fica sem dinheiro, né? E aí ele tem que ir atrás de conseguir um outro emprego e ele resolve ir assassinando e assassinando a concorrência, né? Os outros candidatos. E eu achei essa premissa, assim, maravilhosa. Então a gente encontrou aqui o livro. E ele tá dizendo aqui atrás, né? Para recuperar a vida tranquila que perdeu junto com o emprego, Burke DeVore seria capaz de tudo. E acabou sendo mesmo. Encontrou o caminho nada convencional do homicídio. E como no mundo das grandes empresas o que vale são resultados, tudo bem. Mantendo o leitor em estado de alerta permanente, o veterano Donald Westlake faz uma crítica ferina à sociedade americana ao transformar seu pacato personagem em um assassino feroz, em um serial killer que entra em ação para ter de volta o que considera mais precioso, o emprego. Burke DeVore está convencido de que só assim salvará a família e o que conquistou durante uma vida inteira de dedicação profissional. Parece muito interessante. Então, está aqui. Depois nós temos A Artista do Corpo, de Don DeLillo. Essa capa é um pé. Achei a capa meio interessante. Não sei o que pensar, na verdade, dessa capa, mas... né? Então temos aqui um outro Don DeLillo. Já tem aqui na estante o Ruído Branco, que eu já li. Se você não viu a resenha, eu vou deixar linkada aqui em cima. Tenho também o Submundo e tenho Cosmópolis. Acho que é Cosmópolis o nome. E agora temos A Artista do Corpo. Então aqui atrás diz assim: Don DeLillo apresenta o mundo silencioso de Lauren Hartke, talvez seja isso, artista que mescla teatro e mímica e toma o corpo como estátua plástica e viva, último reduto de sua alma fragilizada por um luto recente. Lauren, depois da morte do marido, se fecha para o mundo na praia despovoada onde viviam, no casarão alugado de muitos quartos vazios. Ali ela encontra um homem de origem e idade indefinidas, de existência quase irreal, um ser masculino que parece conhecê-la desde sempre. É capaz de imitá-la e a seu companheiro morto com perfeição sobrenatural. Na companhia do intruso, Lauren, a artista do corpo, testa os mistérios da percepção humana e os limites do tempo, a força que nos diz quem somos. Parece também interessante e é um livro bem fininho. É Don DeLillo, né? Com certeza eu vou ler porque eu gostei do Ruído Branco, então quero ler os outros. O próximo livro se chama Filho de Jesus e é do Dennis Johnson. Essa edição aqui da Todavia. Dennis Johnson, que eu li, Sonhos de Trem, é o meu último vídeo postado aqui no canal. Se você não assistiu, eu também vou deixar linkado aqui em cima. E além dos Sonhos de Trem, a gente tem mais 2 livros aqui, que agora eu não consigo ver o nome, mas eles estão ali na estante. E o meu marido pegou agora esse daqui, que esse daqui é um livro de contos,
Então ele diz aqui assim: o sonho americano tem dois lados como a moeda de $1. Um deles é reluzente, feito o sol dourado do Vale do Silício. Já o outro, fosco e arranhado. É o que perfaz as histórias de Filho de Jesus, livro fundamental da literatura estadunidense do final do século XX. O que encontramos aqui não é a idílica América com o pé na estrada dos livros, de Jack Kerouac e da geração Beat. E a relação com a droga não guarda mais qualquer sentido libertário ou espiritual. Publicado originalmente em 92, Filho de Jesus consagrou Dennis Johnson, ele próprio um sobrevivente do alcoolismo e do vício. Narrados por um personagem anônimo que participa da ação o tempo todo, os contos são povoados de seres à deriva, gente que trocaria a própria mãe por um pico na veia. São enfermeiros junkies no pronto-socorro, onde deveriam ser os socorridos, não o contrário. Ladrões que roubam casas arruinadas e homens que são esfaqueados no olho pela mulher enquanto dorme. Após sobreviver a um acidente automobilístico, um viciado fica com o bebê das vítimas no colo, debaixo da chuva que cai na estrada, enquanto os outros envolvidos morrem e o motorista agoniza. 3 amigos vagam pela noite num Fusca, com um ex-jogador de futebol viciado que entrou no carro e ali ficou como um encosto, tão mudo quanto uma parede. 2 viciados veem suas vidas derrotadas no espelho de um bar parecido com um vagão que não vai a lugar nenhum, até que algo se movimenta, embora fosse melhor que tivesse continuado imóvel. A despeito de o sonho da contracultura ter acabado, a realidade dura e cinzenta dos anti-heróis de Johnson tem como único ponto luminoso o delírio fugaz de um barato qualquer. Presos na fronteira da razão, como diz o narrador diante do motorista moribundo, ele não podia me contar o que estava sonhando e eu não podia dizer a ele o que era a realidade. E às vezes, no meio do caos, brilha o lirismo cru de um drive-in vazio funcionando em plena nevasca. A Via Crucis bíblica tem 14 estações, assim como o programa de recuperação dos alcoólicos anônimos tem 12 passos. Filho de Jesus, por outro lado, não ultrapassa as 11 histórias, fábulas embebidas em ácido, nas quais ninguém se recupera nem ressuscita ao final. Parece muito interessante, então eu tenho vontade de ler, tá aqui. E o último que meu marido pegou lá, nesse sebo, foi Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Esse livro aqui também é difícil de achar. Então a gente conseguiu... Eu esqueci de falar o preço dos outros livros aqui, né, gente? Eu tô muito... Vamos lá, esse daqui foi 22. O corte foi 15. O Dom DeLillo, 20. E o Dennis Johnson, 30. Tá aqui. E esse daqui a gente pagou 22. Tá bem novinho, eu só preciso limpar. Então temos aqui muitos contos para ler. E aí, enquanto eu estava lá, porque como eu já disse aqui, eu não fico em rede social, não tenho rede social. Então eu não tenho reservado livro para rede social. E aí quando eu vou lá, eu encontro alguma coisa que me interessa e eu pego. E aí eu encontrei novinho no plástico, tá? Eu tirei aqui do plástico já. O Vida à Venda, do Mishima. Aí eu li o Confissões de uma Máscara, foi o único livro do Mishima que eu li. E eu tenho aqui também o Forbidden Colors, que eu esqueci. Agora, é Cores Proibidas, veio com Cores Proibidas, eu acho, em português. Mas eu tenho uma versãozinha, né, em inglês, pequenininha, que eu paguei acho que R$4, mas eu não li. E nem sei se eu vou ler em inglês, pra ser sincero. Mas aí é muito difícil de encontrar livros do Mishima em sebo, e quando encontra, às vezes as pessoas correm e pegam logo e eu fico super chateada, mas eu consegui esse daqui. Esse foi um pouquinho mais caro, ele foi R$30, mas ele estava novinho, como eu falei, estava no plástico. Então eu peguei. E eu achei a premissa, gente, assim, uma coisa também genial. A gente vai ter aqui esse personagem que ele tenta cometer um suicídio e ele não consegue. E aí ele anuncia no jornal: vendo minha vida, use-a como quiser. Olha que inveja que eu tenho dessa ideia. Então aqui a gente tá dizendo, né, somos apresentados a uma ficção surreal, quase um thriller, de humor ácido, pessimista e crítica à sociedade japonesa daquela década, mas ao mesmo tempo divertida e sagaz. Aí eu fiquei muito muito interessada, né, em ler esse livro. E a Estação Liberdade, né, tipo, essas capas são lindas.
e vem com um marca-página. Olha esse marca-página. Muito bonito. E além do Mishima, eu peguei um outro livro aqui que eu vi alguém comentando, não vou lembrar quem, mas é alguém que faz vídeo aqui no YouTube que eu acompanho. Eu não sei se foi a Aline ou se foi a Laura do Literapia. Mas eu vi alguém falando sobre esse livro, A Fábrica, da autora Hiroko Oyamada. E eu encontrei lá por R$28, é um livro fininho e eu resolvi trazer. Tá dizendo aqui, romance de estreia de uma das vozes mais inovadoras do Japão. A Fábrica é um retrato ácido do absurdo e da falta de sentido da vida moderna. Então eu sei que é essa personagem que ela vai trabalhar ali numa fábrica e a história gira ao redor disso, dentro dessa fábrica. Bom, e eu fiquei interessada porque eu vi alguém falando sobre, mas eu não lembro quem foi. E aí eu encontrei lá e eu trouxe. Depois disso, a gente foi lá para Botafogo, para o sebo Baratos da Ribeiro. Eu mostrei aqui para vocês a sacolinha. Eu acho bem bonita. E lá a gente não pegou muita coisa, tá? Eu peguei um livro, meu marido pegou um livro. Mas tinha muita coisa. A Baratos, ela é muito grande, ela tem bastante coisa, dá vontade de levar tudo. Inclusive, eu vi 2 livros de autores italianos. E eu fiquei com vontade de trazer esses 2 livros porque eu tô meio que interessada por literatura italiana, né? O meu autor vivo favorito é o Domenico Starnone, que é italiano. E tem alguns outros também que eu quero ler, então tem o Umberto Eco aqui, o Dante, né? E, bom, alguns outros autores italianos até contemporâneos, mas eu não trouxe, tava um precinho um pouco maior e eu falei, não, vamos com calma, já comprei livro, né? Mas o meu marido pegou um livro, eu peguei outro. Então ele pegou o Meu Passado Nazista, do André de Leones, que é esse livro, publicado pela Record. Não gosto dessa capa, achei bem feia a capa, mas eu achei muito interessante a ideia. E ele é o autor do Vento de Queimada, que foi um livro também que eu mostrei aqui, grossinho, que eu fiquei muito interessada, que tem uma coisa meio faroeste, assim, que eu quero ler, talvez eu vá ler aquele primeiro. Mas a premissa desse aqui também é muito interessante. Ele diz aqui, olha só, nesta aventura paranoicamente pynchoniana, passada entre os anos 1990 e 2020, uma trinca de personagens vive grandes e pequenos dramas. Leandro, um professor cujo pai foi assassinado, mora na babilônica Silvânia, no interior de Goiás, com o avô nazista e a tia. Intelectual do grupo, teve um caso com uma ex-aluna que se suicidou. Christian, seu melhor amigo, é um jeca de índole duvidosa, advogado meia-boca e filho de um poderoso local, também simpatizante de Hitler. Eleonora, a namorada de Christian, foi violentada, ou não, pelo tio aos 14 anos. Após uma bebedeira em um bar, trai um namorado com um estranho. Esse fato desencadeia um emaranhado de situações que transformam o romance numa jornada rumo ao caos. No rastro do faroeste pós-moderno de Cormac McCarthy, na cola das digressões filosóficas de David Foster Wallace e no encalço da pornopopeia de Reinaldo Moraes, Leones conecta a Era Collor com o Terceiro Reich. Richard Wagner com chorosas duplas sertanejas, num alerta de que o espectro nazista ainda ronda os lugares mais ermos e inusitados. Gente, falou de Pynchon, falou de Cormac McCarthy, falou de David Foster Wallace. Eu fiquei super curiosa. Então, assim, se o livro não for o que tá dizendo aqui na orelha, pode pegar essa orelha e rasgar, né, gente? Então, fiquei muito interessada nesse daqui também. Por último, eu estava rodando lá, né, no sebo, vendo se eu ia trazer alguma coisa ou não. E aí eu encontrei um livro que um dos inscritos aqui do canal comentou lá no meu vídeo da tag 54321. Se você não viu, eu também vou deixar linkado aqui. E eu não sei se essa pessoa é homem ou mulher e qual é o nome, mas você tá assistindo, você vai saber que eu tô falando de você. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o seu nome, que aí se eu for falar novamente no vídeo, eu vou saber falar quem é a pessoa. Mas a pessoa colocou, né, esse inscrito colocou lá a lista dos livros também, fez a sua listinha do 54321.
E eu sempre leio os comentários e eu gosto muito de indicações de livros. Eu assisto aos canais aqui no YouTube também. Como eu falei, eu assisto o canal da Aline. Se você não conhece também, eu vou deixar aqui no box de informações. Eu assisto alguns outros canais e eu me interesso pelas indicações e eu sempre vou colocando na minha lista aqueles que eu leio a sinopse, eu acho assim, poxa, realmente esse livro aqui, fiquei interessada e tal. E aí tinha um livro que eu fui e coloquei na minha lista e era difícil de achar. Eu falei, caramba, eu não vou conseguir achar esse livro. E aí estou eu lá pelo sebo e eu encontro Uma Confraria de Tolos, nessa ediçãozinha aqui da Best Bolso. E eu falei, caramba! E aí eu fui mostrar pro meu marido, falei, olha aqui. Então o autor é o John Kennedy Toole, deve ser Toole, que ganhou o Pulitzer com esse livro. E é uma história muito triste, gente. Eu tava lendo aqui sobre o autor. Ele morreu muito novo, 32 anos de idade. Ele escreveu esse livro no início dos anos 60, mas ele não teve sucesso. Ele tentou publicar diversas vezes e as editoras não aceitavam. E aí ele ficou deprimido e infelizmente cometeu suicídio. Infelizmente. E aí a mãe dele insistiu, porque ela acreditava muito no talento do filho, e ela conseguiu fazer com que esse livro alcançasse o sucesso merecido. E aí esse livro ganhou o prêmio Pulitzer de Ficção em 81, então 21 anos depois da morte do autor, que é super triste, né, gente? Eu acho assim, esse tipo de história me causa uma coisa muito triste, porque a pessoa quer muito, isso acontece direto, né? Não só com livros, mas às vezes com música e outras coisas envolvendo arte, que a pessoa tenta muito, ela não consegue, e aí depois que ela morre, ela tem o reconhecimento. E aí eu fico assim, ai gente, por que eu não fiz quando a pessoa estava viva, sabe? Não que a pessoa não tenha que ter o reconhecimento depois da morte, mas assim, viveu, queria muito, ficou deprimido, não conseguiu, e aí depois, nossa, vamos elogiar o livro. Mas enfim, né? Eu achei muito interessante, né, a ideia da história. Aqui atrás fala assim: livro ganhador do Prêmio Pulitzer de Ficção em 1981, Ignatius Reilly, deve ser Reilly, intelectual, glutão, preguiçoso, egocêntrico e desagradável, é um herói solitário em sua cruzada contra a modernidade. Como um Dom Quixote do século XX, Ignatius desbrava as ruas de Nova Orleans dos anos 1960 e enfrenta todo tipo de tolos, malandros, aproveitadores e policiais desonestos. Por insistência da mãe, busca um emprego, mas cada uma de suas tentativas o leva a uma sucessão de desventuras. Uma Confraria de Tolos teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos e foi traduzido para 18 idiomas. É um livro grossinho, tá? Ele tem 430 páginas. Mas eu achei, nossa, eu gostei muito da sinopse. Eu não sabia da história do autor, né? Quando eu fui procurar, eu só vi a sinopse, gostei muito, coloquei na minha lista e agora eu achei. E esse livro aqui a gente pagou R$7. Então tá aqui agora. E quero ler, talvez esse ano, para trazer aqui, veremos. Esse daqui do meu passado nazista eu não falei quanto que foi, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi 25. Também tá novinho, tá, gente? Assim como o outro que a gente pegou, né, dele, o Vento de Queimada, também novinho. A gente pagou 20 e poucos reais. Então, tá aqui. Bom, é isso, gente. O vídeo era mais para ter uma conversa mesmo, falar sobre leitura, mostrar aí algumas coisas que a gente pegou de livros recentemente, porque como eu disse, eu tô um pouco devagar nas minhas leituras, mas vai vir. Eu vou terminar o Fahrenheit 451, trazer um vídeo falando sobre, porque, como eu já falei várias vezes aqui, se você me acompanha, você já sabe, eu gosto de fazer vídeo falando sobre os livros que eu leio. Esse é o tipo de vídeo que eu gosto de trazer, que eu gosto de fazer, né? Também gosto de mostrar os vídeos. Todo vídeo que eu trago aqui eu gosto de fazer, mas eu sei que mesmo não tendo muitos views, né? O vídeo falando sobre livro, vídeo de resenha não tem muitas visualizações, eu não me importo, eu gosto de fazer, eu gosto de trazer, eu gosto de assistir, então eu faço esse tipo de vídeo. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like para impulsionar aí o vídeo. Comenta aqui embaixo também pra gente conversar, eu adoro ler comentários e conversar com vocês sobre leituras, sobre livros, e vejo
você no próximo vídeo. Tchau, tchau!